Olá, meus amores, eu sou Kiara Santos e hoje eu vou falar com vocês como foi os desafios, da minha transição de carreira. Bom, para quem me acompanha aqui sabe que eu advogava e que durante um bom tempo essa foi a minha profissão. E que em algum momento da minha vida eu percebi que já não estava mais alinhada comigo, que eu já não estava mais tão satisfeita advogando. Foi quando eu percebi que eu precisava me autoconhecer, que eu precisava buscar mais informações sobre mim, que eu precisava entender o porquê, algo que eu queria tanto, que durante a minha vida eu tinha sonhado, eu tinha batalhado bastante para conseguir, já não fazia mais sentido para mim, porque eu me sentia insatisfeita, porque eu achava que eu não estava mais cumprindo um propósito na minha vida. E tudo tem um motivo, tudo tem uma explicação. Eu comecei, a minha jornada de autoconhecimento, de expansão, lá em 2016, mas nada tão profundo quando começou a me surgir essas insatisfações, essas dúvidas, esses medos. E eu comecei a buscar respostas para aquilo, porque parecia que eu nadava e não chegava a lugar nenhum. Porque embora eu tivesse alcançado coisas que eu havia sonhado, e mesmo assim eu não estava satisfeita, eu estava triste, não fazia sentido para mim mais. Então eu busquei esse autoconhecimento por meio da numerologia. Só que a pessoa que fez o meu mapa, não trouxe a clareza que eu precisava, não soube me explicar, não soube me dizer, aquelas dúvidas que eu tinha. E eu também não entendi muito o que estava escrito naquele documento. Eu falei, tá bom, eu vou buscar entender mais e vou estudar. E comecei a estudar numerologia. Foi daí que começou, a minha transição de carreira de verdade, onde nessa busca eu acabei me encontrando. Claro, bom, se a pessoa que tivesse feito meu mapa tivesse feito bem direitinho, eu não iria buscar estudar a numerologia para aprender e aplicar na minha vida. Eu teria me acomodado talvez e talvez eu tivesse buscado outras soluções, outras coisas, não estaria na profissão que eu estou hoje. Então tudo está certo. Cada coisa que acontece na sua vida, ela traz para você uma transformação maior. Então, nesse período eu estudei, eu comecei a entender que a minha motivação, a minha motivação de conciliar, é uma motivação 6, minha motivação de conciliar, de ajudar as pessoas, de trazer harmonia, de pacificar, era o que estava me deixando em conflito na advocacia. Porque eu gostava desse âmbito de conciliar, mas a maioria dos clientes que me procuravam era para brigas, para disputas, para aquele bate-boca, para aquele processo demorado, e isso estava me deixando insatisfeita. E aí eu percebi que sim, que eu poderia, se eu quisesse, continuar na advocacia, na área no âmbito de conciliação, mas eu percebi que eu descobri um talento oculto que eu não sabia, que era para o ramo das terapias holísticas, para o esoterismo, o estudo aprofundado da alma humana. E eu percebi que eu estava amando muito mais esse caminho do que o que eu já estava seguindo. E aí eu comecei a buscar mais, a estudar mais. Como eu já tinha aprendido a numerologia, eu falei, eu preciso colocar isso no mundo para as pessoas. E eu preciso encontrar uma forma de fazer isso. Então, eu não deixei de divulgar, Eu comecei oferecendo o estudo numerológico para as pessoas, como uma fonte secundária. E foi mais porque eu queria que as pessoas soubessem o quão maravilhosa é a vida delas, o quanto elas estão perdendo por não se autoconhecerem, por não saberem o seu caminho, por não entenderem as suas motivações, por não entenderem os seus desafios, o que precisa ser feito. E aí eu mudei minha assinatura, as coisas começaram a mudar, a se movimentar, tirei muitas vibrações negativas que ainda influenciavam na minha vida, que ainda me traziam muitas questões aí que me deixavam pensativa. E aí eu comecei a estudar mais e mais e fui entrando cada vez mais para o ramo das terapias holísticas. Até que em determinado momento eu falei, cara, eu preciso agora me assumir, como terapeuta. E aí eu comecei a fazer várias
cursos, fiz pós-graduação em psicanálise clínica e constelação familiar e comecei a me aprofundar cada vez mais. Então, cheguei a abrir vários comércios, mas a minha transição ela aconteceu de verdade lá em final de 2019, mais ou menos. Final não, meio, né? Eu comecei ali a atender as pessoas em pouco ali em abril de 2019 e quando foi uns 5 meses depois eu resolvi fazer essa transição de verdade da áreas holísticas, que eu me sentia pronto para fazer. E aí eu comecei a me assumir como psicoterapeuta. Só que não foi fácil, né? Não foi fácil porque você enfrenta vários tabus, várias dificuldades. E o meu ponto principal não era uma dificuldade financeira, porque eu já tinha uma poupança, eu já estava tendo clientes na área que eu tinha escolhido, eu já tinha ainda renda para receber da área que eu atuava antes. Então, a minha dificuldade não foi financeira. Eu sei que para muitas pessoas a dificuldade em fazer a transição ela é financeira. A minha dificuldade foi do apoio, porque acaba mexendo muito com o nosso emocional. Porque quando você imagina, né, as pessoas que convivem com você, elas estão acostumadas, você tem uma profissão. Principalmente as pessoas mais próximas, elas estão acostumadas que você já está naquilo e elas acham que você sair para algo totalmente novo é loucura. Então eu tive dificuldades porque meus pais, a princípio eles não me apoiaram. Eles achavam que era loucura eu largar uma profissão onde eu investi 5 anos da minha vida, investi dinheiro, mais de 5 anos porque eu fiz várias pós-graduações aí, né? Fiz graduação, fiz estudos, tudo mais na área da advocacia, a qual eu tinha investido muito dinheiro e também tinha investido tempo, né? Para aquilo que eu um dia sonhei. Eles não entendiam porque eu havia deixado uma profissão que para eles é de bastante status por algo que não tinha tanto status assim. Amigos que eu tinha na época, muitos começaram a se afastar. E eu fui percebendo que muitas pessoas das quais eu achava que eram minhas amigas, elas na verdade não eram. Elas estavam comigo pelo que eu podia proporcionar para elas, sendo advogada. Não pelo que eu poderia proporcionar para elas como pessoa, né? Não pela minha amizade, não pela minha companhia, mas sim pelo que eu tinha a oferecer com o meu serviço de advogado. Então, começaram a se afastar, começaram a deixar de me seguir no Instagram, começaram a parar de falar comigo, sumiram, desapareceram. E é muito louco porque a gente fala, nossa, caraca, eu me sinto sozinha, né? Porque você, imagina, você fazer uma transição, você não tem apoio de família, você não tem apoio de amigos, que você considerava, e você nesse meio você segue. Pra mim o mais difícil foi isso, porque eu me sentia abandonada, né? Eu já tinha esses gatilhos de rejeição, porque eu já expliquei uma outra vez aqui que quando minha mãe engravidou de mim, ela não sabia que ela estava grávida, ela não desejava ter outro filho. Ela tomava remédio para não engravidar e acabou engravidando. E foi descobrir depois que estava grávida. Foi uma gravidez de muito risco. Então eu me sentia muito sozinha, né? Durante a gravidez da minha mãe. E esse gatilho me acompanhou durante muito tempo da minha vida. E que só na fase adulta, né? Depois de acompanhamentos terapêuticos, de trabalhar muitas questões em mim, porque eu não me sentia merecedora, eu não me sentia que poderia ser boa o suficiente, eu achava que eu não conseguia dizer não para as pessoas, eu achava que eu tinha que dizer sempre sim, eu tinha que estar sempre à disposição delas, para quando elas quisessem, quando elas precisassem, que precisava ser boazinha o tempo todo, gerando muitos gatilhos em mim, sabe? E o que aconteceu? Quando eu resolvi fazer isso, eu me senti novamente, né, abandonada, rejeitada, excluída. Coisas que aconteceram na minha infância também, né? Quando eu era criança, eu sempre era a última a ser escolhida no grupo. Na verdade, eu nem era escolhida nos grupos, né? Então eu fazia muito meus trabalhos sozinha. E por conta disso, eu comecei a estudar, a ler, a buscar o conhecimento mais profundo. Então, a minha amizade na minha infância eram os meus livros. E essa exclusão me incentivou a estudar mais, né? Para que eu pudesse também
trazer essas pessoas que eram rejeitadas, excluídas, para o meu grupo na escola. E sempre foi motivada por algo que pudesse transformar a vida das pessoas. E nesse momento de transição de carreira, eu percebi que muitas coisas foram mudando. Muitos gatilhos estavam sendo liberados, muitas coisas estavam sendo trazidas à minha mente para que eu pudesse trabalhar, para que eu pudesse liberar, para que eu pudesse me tornar uma pessoa melhor e uma pessoa empoderada. Então, eu fiz essa transição de carreira, só que ainda assim eu sentia um pouco de dificuldade, porque você veja, eu trabalhava com uma profissão que eu deixei, na verdade não totalmente, né, porque eu ainda trabalho com algumas questões nessa área de conciliação, mas raramente coisas que não são longas, mas você assumir uma nova profissão, onde é aquilo que você quer, aquilo que você dá ênfase, aquilo que você faz, e as pessoas elas não te aceitam, faz com que você queira desistir. Eu acredito que esse é o fato de muitas pessoas não terminarem não conseguirem sair da zona de conforto, não conseguirem sair do lugar que está gerando insatisfação, do lugar onde elas já não se sentem bem, porque elas não sentem que estão sendo apoiadas, elas sentem que estão sozinhas e o caminho vai ser mais difícil. E por isso desistem no meio do caminho. Só que foi libertador para mim, né? Porque depois que eu percebi que eu estava feliz com o que eu estava fazendo, que eu estava conseguindo ajudar muitas pessoas, porque quando eu entrei no direito também eu imaginava que eu ia ajudar muitas pessoas, né? Que eu iria fazer justiça. Só que no fundo a justiça que eu queria era uma justiça minha, né? Interna, que eu achava, via as coisas de uma outra forma. E quando essa sede por justiça terminou, eu percebi que o direito já não estava mais alinhado comigo, entende? Então, nesse caminho de transição, muitas coisas foram ficando para trás. E, embora eu tivesse bastante clientes, eu estivesse conseguindo bastante visibilidade, houve um momento em que eu falei, nossa, eu preciso abrir um comércio, porque talvez eu não consiga as coisas que eu desejo só com as terapias. E foi quando eu decidi viajar para abrir um alojamento e acabei abrindo um restaurante. E foi um dos períodos assim um pouco mais difíceis da minha vida, porque eu entrei em algo que era totalmente novo para mim. Trabalhava praticamente 24 horas por dia, não tinha tempo para descansar, não tinha tempo para trabalhar com as terapias e acabou que eu tive que dar uma pausa. E aquilo começou a me deixar insatisfeita de novo. E por que eu busquei outra coisa se eu já tinha me encontrado? Porque no fundo as minhas crenças elas estavam mostrando que eu precisava conseguir coisas com muito sofrimento, com muito trabalho, com muito labor. Que eu só seria reconhecida pela minha família, pelos meus pais, né? No meu inconsciente, o amor deles só viriam se eu mostrasse que eu era uma empresária bem-sucedida, né? E que eu estava trabalhando num ramo que desse orgulho para eles. Porque eu queria ser aceita, eu queria me sentir pertencida. E isso me fez dar inconscientemente, né? Dar uma pausa nas terapias para abrir esse restaurante. E eu não queria parar as terapias, né? Eu acabei dando essa pausa porque não tinha tempo de atender, foi acontecendo. Até que chegou um momento, e isso foi muito recente, né? Foi em 2021, até que em 2022, pouco antes ali de abril de 2022, eu falei, caraca, eu não quero mais isso. No final de 2021 eu já estava falando, eu não quero mais isso, eu já tô cansada disso, eu quero trabalhar com o que eu amo de verdade, eu não vou mais arrumar desculpas, eu vou trabalhar em mim. E aí eu me abri, né? Eu comecei a me abrir para ser acompanhada por outros profissionais também. Além de trabalhar em mim as técnicas
que eu vinha aplicando nos meus clientes, eu me abri para ser auxiliada por outros profissionais, porque a gente acha que terapeuta não precisa de acompanhamento, e na verdade a gente também precisa de auxílio, porque tem muitas questões que a gente não consegue resolver só. E aí eu me abri para ser auxiliada. E eu percebi que eu não queria mais essa vida de ganhar dinheiro com sofrimento. Eu queria ganhar dinheiro com facilidade. Eu queria estar alinhada com o meu propósito. E não me importava mais se as pessoas estavam gostando, se elas iam me apoiar. Então eu precisei trabalhar os gatilhos de insegurança, de medo da rejeição, de não merecimento, de autossabotagem, de aceitação, de estar ali ouvindo o julgamento e as críticas alheias, e eu trabalhei tudo isso. E aí quando foi em abril de 2022, né, eu consegui encerrar todas as atividades do restaurante. Foi fácil? Não foi, gente. Não foi porque as pessoas falam, cara, você é louca, você é uma andarilha, você tá jogando uma fonte de dinheiro que você vai sair daqui milionária por algo que você nem sabe se vai dar certo. Que loucura. Você não sabe nem o que quer, você já deixou a advocacia, você já tá deixando a empresa, você tá deixando tudo. Você não sabe o que você quer da sua vida. É isso que você ouve quando você faz o diferente. E aí, que nem o louco, né? Eu vou pegar a carta pra mostrar pra vocês, a carta, o louco, carta do tarô, que deixa tudo que já não faz mais sentido, que resolve mudar, que resolve dar um salto de fé, que resolve seguir o seu coração, a sua intuição, né? Que leva somente o necessário, assim eu fiz. Sem medo. Eu já estava ali num processo de que eu queria finalizar com aquilo de uma vez por todas. E aí eu deixei. Eu finalizei uma empresa que eu abri e que, sim, me trouxe um financeiro muito bom, que me trouxe muitas questões para serem trabalhadas, mas que também me fez perceber que era muito sofrimento e era isso que eu queria para minha vida, não. E aí eu dei um salto de fé, mudei de estado, larguei tudo, vendi tudo novamente e voltei para fazer o que eu amo. Só que essas experiências, elas me trouxeram mais segurança, né? Hoje, de vez em quando, a minha mãe, ela fala assim, ai, cara, porque você tem que advogar, você vai voltar para advogar. Eu falo, mãe, eu já estou no que eu amo. Eu percebo que às vezes ela não entende o que eu estou a fazer agora. Mas hoje eu percebo que eu não tenho que fazer ou estar em uma profissão para agradar, né? Ou para pertencer, porque eu já pertenço, né? Essa é a minha família e eu já pertenço à minha família, mesmo fazendo diferente, fazendo um pouco diferente do que fizeram. E essas ovelhas negras, né, assim como eu, que buscou algo totalmente diferente, que teve coragem de deixar uma profissão de status, que teve coragem de vivenciar, de recobrar o seu feminino, de se curar. Essas ovelhas que vão trazer cura para o seu sistema, que vão trazer cura para a sua descendência, que vão ajudar a expandir a consciência dos seus entes queridos. Então hoje eu sinto que estou feliz no que estou fazendo. Eu sinto que é maravilhoso estar aqui compartilhando com vocês essa experiência. Eu percebo que valeu a pena, né, todo esse processo de transição, de idas e vindas, de dúvidas, de inseguranças, porque hoje eu me sinto uma mulher bem empoderada, bem feliz, bem satisfeita. Então, quando a insatisfação ela bate na sua porta, ela vem te mostrar que você precisa mudar a direção, que você precisa trabalhar algo, porque não é normal você viver com uma insatisfação, você viver triste, você viver estressado, você viver ansioso, você viver chorando, né? O Criador, ele quer que nós passamos por essa experiência terrena, vivenciando sim experiências
Claro que às vezes vai surgir alguns conflitos, algumas dificuldades, mas tudo isso vai gerar um crescimento maior. Mas quer que a gente passe por essa existência vivendo, sendo feliz, amando, fazendo o que ama, servindo a um propósito, encontrando-se com a nossa essência divina. E hoje, sim, eu estou muito feliz, né, atuando como psicoterapeuta e mentora. Consegui ajudar muitas pessoas e continuo nesse trabalho de auxiliar muitas pessoas. E você fala, cara, mas você ainda advoga? Bom, não é meu foco, né? E isso depende muito. É algo que pra mim virou uma coisa secundária. Então, sim, mas não é meu foco mais. Não é aquilo que antes eu queria. Então, como assim, Clara? Bom, um acordo rápido que você faz ali, a pessoa assina e resolve tudo, eu ainda faço, né? E o mais difícil é você dizer não, porque às vezes na nossa família, na minha família mesmo, meus pais falam, eu tenho filha advogada, eu falo, mas eu não tô pegando, eu não tô fazendo processo, eu não quero fazer processo, eu não vou fazer mais processo, né? Porque 3, 4, 5 anos acompanhando, eu não quero mais isso pra mim. E aí, às vezes, você recebe algumas críticas por você dizer não, porque as pessoas não entendem que o seu caminho agora é outro, porque acham que você tem que fazer por ser família, por ser sangue. Mas o mais difícil é você se manter na sua serenidade, no seu caminho, nas suas escolhas. E você dizer não gera um conflito entre as pessoas que estavam acostumadas com que você falasse sim. E hoje, quando eu falo não para algo que eu realmente não quero fazer, eu me sinto muito bem, eu me sinto feliz, eu me sinto em liberdade. E isso me empodera cada vez mais. Porque toda vez que você diz sim para algo que você não quer, você continua fazendo algo que você não quer mais, você está se anulando. Você está abalando o seu amor próprio, a sua autoestima. E você acaba atraindo situações que acabam sendo abusivas na sua vida. Então, esse foi um dos os meus desafios que eu passei nessa transição de carreira, mas que eu de verdade espero que vocês, mesmo com desafios, com conflitos a serem vividos, a serem enfrentados, vocês possam começar a ver que a vida ela pode ser muito mais do que dor, sofrimento, dificuldades e insatisfação. Tenha coragem para fazer os movimentos necessários na sua vida. Não vai ser fácil, você vai vencer um processo. Mas em cada fase do processo vai te tornar mais forte, vai te tornar mais humano, vai te conectar com a sua essência. E não passe por esse processo sozinho. Procure um profissional, né? Passe por esse processo acompanhado, que é muito mais fácil. Então, eu gostaria de convidar vocês para fazer terapia comigo. Vamos agendar a sua primeira sessão para a gente entender o seu processo e conseguir aí trazer resultados grandiosos na sua vida. Gratidão!